carta de Cristo à igreja de Laodiceia. Olha que nome diferente. Laodiceia, ela era muito famosa. Imagina a grande São Paulo, cercada de pequenas cidades. A região de Laodiceia era essa região da Ásia Menor, onde tinha grandes cidades. E Laodiceia era uma cidade muito conhecida por uma escola de medicina. Os filhos que queriam ser médicos na região tinham que ir para essa cidade, estudar nessa cidade. E essa cidade ficou conhecida na época mundialmente porque produzia um colírio que era eficaz no combate à infecção nos olhos. Eles pegavam uma pedra branca, moíam essa pedra branca, aplicavam mais alguns outros produtos e aí então pingavam nos olhos dos enfermos. Além da escola de medicina, essa cidade era muito conhecida também por ter uma indústria têxtil. Eles produziam uma lã negra. Era uma lã muito rara e com isso produziam-se tecidos muito caros. E eles produziam e exportavam. Não bastasse isso, era uma cidade que fazia parte de um vale, o Vale do Rio Licos. Nesse vale, então, tinha o rio, e o rio começava no alto da montanha e descia, então, até esse lugar mais baixo. No alto, a água era termal, embaixo, a água era gelada. Então, muitas pessoas iam para lá desfrutar das águas termais ou das águas refrescantes. E os cristãos que viviam ali, eles viviam prosperidade, porque a cidade estava crescendo. Os próprios cristãos estavam crescendo também. Não havia perseguição, eles estavam bem. E então Jesus escreve essa carta a essa igreja, lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22. Apocalipse 3, 14 a 22. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Eu conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Eu dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma das coisas mais fascinantes em filmes é que todo filme tem uma narrativa, conta uma história. Tem filmes que são muito bons, filmes que são muito ruins, mas isso não impede de serem filmes onde todos querem assistir, ou os quais todos querem assistir. Se a sua vida fosse um filme, qual seria o título do filme da sua vida? Vivendo a vida doidado? De volta para o futuro? Comédia da vida privada? Qual seria o título do filme da sua vida? E a verdade é que a gente vive a nossa vida à luz dessa narrativa. A gente estabelece uma narrativa e a gente acredita piamente que aquela história que nós estamos contando para nós mesmos aqui dentro é a história verdadeira da nossa vida. Você deve ter passado por isso se você não é filho único. Se você tem pelo menos um irmão a mais, tem aquela narrativa conflituosa. A mãe prefere mais ou você, ou o seu irmão, ou algum dos seus irmãos. E essa é a narrativa que se instala em toda a família. O filho preferido e os filhos rejeitados. Ou o pai prefere um, a mãe prefere outro, e por aí vai. E a gente começa a criar então a nossa história a partir dessas narrativas desde que a gente é pequeno. A verdade é que a criação que a gente teve, as amizades que fizemos com o passar dos anos e as decepções que sofremos,
ajudam a gente a criar essa narrativa. Tudo isso contribui. Quero convidar você a pensar um pouco. Quais são as histórias que você conta para você mesmo sobre a sua vida? Quais são as histórias que você conta para você mesmo sobre a sua vida? Eu vou tentar ilustrar isso com um exemplo. De um modo muito simples, muito simplista, nós temos duas linhas narrativas, duas formas de contar a nossa história. Ou a gente conta a nossa história a partir de um óculos, de uma forma de enxergar a vida, a partir da dor ou a partir da luta. Nós podemos enxergar o mesmo episódio como se fosse apenas dor ou como se fosse superação. Então imagine o seguinte, você é de uma família, e eu sei que isso não acontece aqui em Mogi das Cruzes, é muito raro, mas você é de uma família onde o pai, ele abandonou a família. Graças a Deus isso nunca aconteceu aqui em Mogi das Cruzes, eu acho que a água daqui inclusive influencia nisso, porque é um fenômeno interessante, né? Os pais não abandonam as famílias aqui, só lá no Paraná acontece muito. E nisso de você, infelizmente, fazer parte desse tipo de família onde o pai saiu, você começa a criar duas narrativas. Você pode criar uma narrativa baseada na vitimização. Se o meu pai não tivesse abandonado a minha família, a minha vida seria diferente. Porque o meu pai abandonou a família, eu não tive referências. Então eu não sei o que fazer da minha vida. Eu não consigo um emprego, eu não consigo ser um bom marido, eu não consigo ser um bom pai. Se o meu pai não tivesse abandonado a minha família, eu seria alguém melhor. Isso é você enxergar a sua vida e contar uma história para você mesmo a partir desse sentimento, a partir desse óculos de vitimização. Mas você pode também olhar para esse mesmo episódio e interpretá-lo de maneira diferente. É verdade. O meu pai abandonou a minha família e a minha vida seria diferente se meu pai tivesse ficado em família. Mas a verdade é que eu posso reagir de maneira diferente. Eu serei o pai que eu nunca tive. Eu serei o homem presente que a minha família nunca teve. Eu não abandonarei a minha família. E eu farei de tudo para procurar uma chance melhor, para ser melhor do que eu era. Percebam? É o mesmo evento, é a mesma situação. Ou eu conto para mim uma história na qual eu sou uma vítima, ou eu conto uma história na qual eu me empenho por superar esse momento difícil. A pergunta então de novo é esta: qual é a história que você tem contado para você acerca da sua vida? É uma história de chances perdidas? Uma história de eu seria alguém melhor se as coisas ruins não tivessem acontecido comigo? Ou as coisas ruins que aconteceram comigo me ajudaram a ser a melhor pessoa que eu posso ser? Isso é determinante para o nosso futuro e para o nosso presente. Isso tem tudo a ver com a carta que Jesus escreveu para essa igreja. Porque essa igreja estava olhando para uma situação de prosperidade, não havia perseguição, a cidade rica, a igreja enriquecendo. E lembra que quando a gente fala de igreja no Novo Testamento, não é igreja como essa, templos, bancos, eram pessoas. Pessoas que se reuniam nas casas, pessoas que se relacionavam durante a semana. Então esse grupo de pessoas, olhando a cidade, olhando as suas vidas, olhando a sua comunidade de fé, pensava assim: puxa, nós estamos sendo tão abençoados, estamos enriquecendo, estamos sendo prósperos, a cidade está sendo abençoada por Deus. Nós somos bons, nós somos bons. E essa carta é uma carta que também tem uma narrativa. Tudo se baseia em narrativa. E embora a gente tenha lido no início, eu quero começar do fim, lá do versículo 19. Você acompanha comigo o versículo 19, Apocalipse 3, 19. Eu repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Por isso, seja diligente, seja cuidadoso e arrependa-se. A narrativa da carta de Jesus para essa igreja, então, ela não é uma acusação. Ela é uma atitude de carinho, de zelo. É uma narrativa de amor. Porque eu não sei onde isso começou. Não sei mesmo. Talvez em novelas, talvez em filmes da Disney. Mas a gente acha que amor
é sempre você fazer apenas o que é bom para o outro. Quem ama não fere. Mas essa é uma mentira das mais descabidas. Porque quem ama, fere. Porque se eu amo profundamente alguém, eu não vou deixar aquela pessoa se manter na ilusão de que ela é perfeita. Se eu amo alguém, eu vou falar, olha, eu amo tanto você que não dá para eu deixar isso passar batido. Você está errando nisso. Você está sendo muito orgulhoso. Você está sendo muito desleixado. E eu falo isso porque eu me preocupo com você. Eu quero que você melhore. A narrativa da carta, então, tem a ver com isso. Com um desejo movido por amor de que essas pessoas melhorassem. De que ao olhar para a história delas, embora elas estivessem contando uma narrativa de que estava tudo bem, Jesus está convidando elas para olharem sobre uma nova ótica. A partir de uma nova ótica, a partir de uma nova maneira de enxergar aquele momento. Vejam de maneira diferente. Preste atenção. O verdadeiro amor, ele expõe os erros do outro para o outro. Você não fala mal de quem você ama para os outros. Você fala mal de quem você ama para quem você ama. Percebe a diferença? Você que é pai, você que é mãe, você sabe o que eu estou dizendo. Você precisa, às vezes, pegar o seu filho ou sua filha, pendurar de cabeça para baixo, amarrar a boca e começar a falar um monte para ele. Você precisa pôr ele para sentar e falar, filho, isso que você fez foi errado. Não é assim que se faz as coisas. O verdadeiro amor expõe os erros do outro para o outro. Não como uma forma de crítica simples, mas com a intenção de eu quero que você melhore, eu acredito em você. Na sua narrativa de vida, quais foram as pessoas que amaram você a esse ponto? De chegarem até você em momentos muito determinantes e falar o que você fez estava errado. Essas são as pessoas que amam você. Gente que teve a coragem de chegar até você e falar estava errado. E eu estou do seu lado para ajudar a resolver isso. E a narrativa continua, versículos 17 e 18. Então Jesus diz que a maneira da igreja dos cristãos de Laodiceia enxergarem a sua vida é essa. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Não é apenas pobre, é terrivelmente pobre. Miserável, pobre, cego, nu, digno de compaixão. E eu dou-lhe esse conselho, versículo 18. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Como eu falei no início, essa cidade era conhecida por toda essa tecnologia desenvolvida. Uma escola de medicina que tinha um colírio que ajudava a combater a infecção nos olhos, uma indústria têxtil que produzia uma lã caríssima, lã negra, que era inclusive exportada, e era uma igreja, era uma cidade que estava enriquecendo grandemente. Pois bem, Jesus olha exatamente essa característica cultural, esse momento histórico no qual a cidade estava passando e no qual as pessoas da igreja também estavam passando, e ele diz, não olhem para aquilo que está dando certo, porque haverá um momento em que deixará de ser marolinha. A crise chegará. Não se orgulhem porque a coisa está num crescente, porque está indo tudo bem. Se preparem, porque haverá um momento em que não ficará bem. E antes que esse momento que não fique bem chegue, preste atenção. Não se iluda. Porque essa é a nossa tendência, a gente é humano. A gente começa a crescer no emprego, gente. A gente recebe uma promoção, a gente já começa a se sentir senhor de si, né? A gente já começa a achar, nossa, como eu sou isso que você pensou. Eu sou muito bom. Eu sei como lidar, eu sei como fazer. E passa algum tempo, você toma uma rasteira e você fica perdido. É isso que Jesus está falando.
Você está olhando demais para você, você está olhando demais para aquilo que você conquistou, você está olhando demais para aquilo que você acha que é capaz de fazer. Esquece. Já que vocês produzem um colírio mundialmente famoso, eu recomendo vocês comprarem colírio de mim, para que vocês pinguem nos olhos e vocês consigam então enxergar como vocês são. Vocês não são o bicho da goiaba, vocês não são a última bolacha do pacote, vocês não são tudo isso. Vocês são pessoas boas, mas se vocês não olharem para mim, vocês vão se iludir. Comprem roupa branca de mim para vestir a vergonhosa nudez, porque vocês são pobres. Vocês são pobres, vocês têm tudo, mas não têm nada. É como diz aquele velho ditado: eu conheço uma pessoa tão pobre, mas tão pobre, que ela só tem dinheiro. Porque riqueza não tem a ver com o que a gente tem de grana ou de patrimônio. Tem a ver com o que a gente tem no coração. A proposta de Jesus então era essa. Vocês estão se enxergando dessa forma? Eu estou convidando vocês a se reavaliarem, a se reinterpretarem, a se ressignificarem, a olharem de uma maneira diferente para o que está acontecendo. Conta-se de um casal recém-casado, em lua de mel, acabaram de mudar para casa e moravam num bairro muito tranquilo. E na primeira manhã, enquanto eles estavam tomando café na cozinha, a mulher reparou através da janela a casa da vizinha. E a vizinha tinha lavado o lençol, possivelmente na noite anterior, e deixou o lençol estendido para secar. E aí essa mulher recém-casada olhou para aquilo e falou assim: nossa, que lençóis sujos que ela está pendurando no varal. Mulher porca, eu acho que ela está precisando de um sabão novo. Se eu tivesse intimidade, eu perguntaria para ela se ela quer que eu ensine ela a lavar roupas. E o marido observou calado. Alguns dias depois, novamente, durante o café da manhã, a vizinha pendurou outros lençóis no varal. E a mulher comentou com o marido: a nossa vizinha continua pendurando lençóis sujos. Se eu tivesse intimidade, eu perguntaria se ela quer que eu ensine a lavar as roupas. E assim, a cada 3, 5 dias, a mulher repetia o seu discurso enquanto a vizinha pendurava suas roupas no varal. Cada vez que a vizinha pendurava a roupa no varal, a mulher reclamava que as roupas da vizinha estavam sujas. Passado um tempo, num outro café da manhã, eles estavam tomando o café da manhã e a mulher se surpreendeu ao ver lençóis muito brancos estendidos no varal. E ela ficou empolgada e indignada e disse: veja só quem aprendeu a lavar as roupas. Será que foi a outra vizinha que ensinou? Porque eu não fiz nada. E nesse momento o marido respondeu a ela: realmente, você não fez nada. Hoje eu levantei mais cedo e lavei os vidros da nossa janela. A narrativa que a gente conta sobre a nossa vida tem a ver também com as janelas que a gente escolhe enxergar. O que Jesus está pedindo para a igreja é o seguinte: parem de olhar para os lençóis do vizinho e tratem de limpar a janela de vocês. Olhem para vocês. Resolvam o que tem que ser resolvido na vida de vocês. Não olhem mais através de uma janela suja. A igreja participava da prosperidade da cidade e estava enxergando tudo de uma maneira equivocada. E agora eu quero convidar vocês para que a gente vá para o versículo 14, que é o primeiro versículo dessa carta. Porque todas as cartas de Jesus às igrejas no Apocalipse começam sempre com essa expressão: uma visão acerca de Jesus, uma revelação acerca de Jesus. E no 14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. E é interessante que Jesus se apresenta como soberano da criação de Deus. Porque era exatamente esse o sentimento que estava vindo no coração dos cristãos de Laodiceia. Nós somos bons. Nós somos soberanos. Estamos numa cidade boa, os outros estão sofrendo, os outros estão sendo perseguidos, mas Deus está abençoando a gente está bem, a gente está supimpa, a gente está chuchu beleza. E Jesus, o convite todo é esse: parem de olhar para vocês, porque se isso está acontecendo com vocês, não é por mérito de vocês, é por graça de Deus. E quem está dizendo isso a vocês é o soberano da criação.
para a gente começar a olhar e enxergar a nossa história, a narrativa da nossa história de uma maneira diferente, a gente tem que tirar o eu de foco e tem que enxergar Jesus nisso. Deixa eu tentar deixar isso de uma maneira mais fácil. Nas narrativas tristes da sua vida, narrativas de decepções, de frustrações, de abandono, a nossa tendência é olhar demais para quem pisou na bola com a gente e olhar demais também para os nossos sentimentos, como nós ficamos nisso tudo. Mas se nós cremos num Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos, a pergunta então é: aonde estava Deus nisso tudo? Por que é que Deus permitiu que pessoas fizessem isso comigo? Por que é que Deus permitiu que eu passasse por esse momento difícil? O que Ele quis me ensinar nesse momento? Porque as dificuldades, elas vêm para justamente isso, nos aprimorar, nos fortalecer, nos tornar pessoas melhores do que éramos. É a história do bebê que está aprendendo a andar. O que faz um bebê aprender a caminhar? Cair, se machucar. Porque a cada tombo que ele leva, ele aprende a se levantar. E cada vez que ele tem que aprender a se levantar, ele aprende a encontrar o equilíbrio, a força, o centro, o prumo. Então as quedas que nós sofremos na nossa história não foram aleatórias, tenha certeza disso. Foram uma forma de Deus manifestar o amor dele por sua vida e por minha vida. Para que quando a gente começasse a aprender a levantar, a gente se tornasse melhor do que a gente era antes. É isso. Versículos 15 e 16, a gente vai ver o coração. Porque o desafio é a gente parar de olhar para as circunstâncias, parar de olhar para as nossas reações, mas olhar para Jesus nisso tudo. Então, versículos 15 e 16 são o coração. O que Jesus está querendo realmente lidar e tratar com essa igreja? Alguém pode ler para mim, versículos 15 e 16, por favor? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Obrigado, Adriano. E esse texto é um texto muito pregado na religião evangélica, em igrejas diferentes, e o ensino clássico que se dá é o seguinte: ou você é quente, ou você é do reteté, do fogo, do sapatinho de fogo, ou você é tradicional. Você só tem essas duas opções na religião evangélica. Ou você é do fogo, ou você é tradicional. Meia boca não dá, não. Essa é a interpretação tradicional. Só que Jesus não está falando nada disso aqui. Aliás, não sei, tem muita gente chegando aqui, começando a caminhar com a gente. Tem uma brincadeira no meio evangélico, e eu considero muitos pentecostais nossos irmãos, porque creem em Jesus, creem no Espírito Santo, creem na Palavra de Deus. E um desses irmãos são muito divertidos, eles falam assim, chamam a nossa igreja, não de igreja presbiteriana, mas de igreja sorveteriana. Por quê? Porque a gente não é quente, a gente não é lá do fogo, então é gelada que só, sorveteriana. Mas não tem nada a ver com isso. São formas da gente expressar a nossa relação com Deus. O que Jesus quis dizer aqui então? Vocês lembram que, além da universidade, além da indústria têxtil, eu falei do tal do Vale do Rio Licos. O Rio Licos começava na montanha e ele descia. No alto da montanha, como que era a água? Quente. No final, no vale, como que era a água? Fria. Laodiceia estava exatamente no meio do caminho entre a cidade de Hierápolis, águas quentes, Laodiceia, águas mornas, Colossos, águas frias. É exatamente isso que Jesus está dizendo. E o que isso tem a ver? Lá é uma região muito quente. Então, num calor como esse que a gente está tendo agora aqui de primavera, que teve no inverno, no final do inverno, dá vontade de ir para onde? Para a praia. E na praia a água está quente ou está gelada? E quando você entra numa água gelada, num calor, o que acontece? Gente, é bom demais. Você sai de lá revigorado, relaxado, não é? Essa era a ideia. Colossos, então, era uma cidade onde as pessoas iam para se refrescar, para buscar refrigério, alívio do calor intenso. Agora, algumas pessoas subiam
a montanha do Vale do Rio Bicos para ir até Hierápolis. O que tem nas águas termais? Tem uma série de propriedades interessantes para combater reumatismo, dores crônicas. Então era um lugar onde a procura era acerca de tratamentos terapêuticos. E no meio do caminho tem a água morna. Era namorado da Letéia. Um dia fui visitá-la em Maringá, 450 quilômetros de Curitiba, de onde eu morava. E passei um final de semana. E no sábado à noite, meu sogro inventa de fazer cordeiro ao molho de vinho. Nunca tinha comido cordeiro, foi a minha primeira experiência. E ele caprichou, fez o arroz uma delícia, cebola, alho. Aprendi com ele a fazer arroz com cebola e alho, a maneira que ele fez. Primeiro você refoga a cebola, depois refoga o alho, depois coloca o arroz e aí faz. Comi. Era uma carne diferente, para mim exótica, não estava acostumado ao meu paladar, mas comi. Aí ficamos conversando, terminamos de lavar a louça, fomos dormir. 3 da manhã, eu acordo. Alguma coisa não caiu bem. Eu acho que aquele cordeiro não tinha sido imolado da maneira certa. Aí eu fui pro banheiro e aquela coisa ruim que sobe, desce, mas não sai de jeito nenhum, não sai para lugar nenhum. Aí a minha sogra, tadinha, minha sogra é um anjo. Dizem que sogra não presta, né? Mas a minha presta, minha sogra favorita. Aí ela viu que uma movimentação no banheiro, foi lá, o que aconteceu? Eu não estou bem. Ela falou, vou pegar o carro, vou te levar lá no SUS. Então tá bom, vamos lá no SUS. Ela me levou. E ficamos lá esperando ser atendidos. Aí quando eu expliquei o que estava acontecendo, a atendente me falou o seguinte, olha, tem 2 alternativas. Ou você passa aqui algumas horas tomando soro, ou se você quiser, eu preparo uma água morna para você beber. Água morna? Por que água morna? Porque quando você não está bem do estômago, beba um copo de água morna, porque a água morna faz você pôr para fora aquilo que não está fazendo bem. E como é que é a conversa de Jesus com essa igreja? Quem me dera você fosse quente ou você fosse frio. Mas como você não é nem quente nem frio, você é morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Preste bem atenção. Isso tem a ver com a igreja, tem a ver com a minha e com a sua vida. A gente pode ser próspero, pode ser rico, pode ser bem-sucedido. Só que se a nossa vida não for um lugar terapêutico, onde as pessoas podem nos procurar e elas serão aliviadas das suas dores, ou se a gente não for um ambiente ou pessoas de lugar de refrigério, onde as pessoas podem encontrar abrigo e alívio para os seus momentos de tormento, nós não teremos valor nenhum para Deus. Quem dera você fosse frio ou quente, mas você é morno. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E aí o versículo 20, Jesus dá uma promessa a essa igreja, ou a essas pessoas que entenderam que precisam se dispor a ser ou um ambiente terapêutico ou um ambiente de refrigério. Versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Hoje de manhã, na nossa escola bíblica dominical, aliás, você que não tem vindo, você está perdendo tanto. A gente tem aprendido tanta coisa legal. Eu queria convidar você. No momento do início, Ezequiel estava dando uma devocional, e ele falou uma expressão muito interessante, que pessoas, quando elas fazem parte da nossa casa, e elas vêm nos visitar, a gente não recebe essas pessoas na sala. Na sala a gente só recebe desconhecido. E para dar uma aparência que a gente é normal, né? Agora, gente que é do coração, a gente recebe na cozinha. E eu fiquei tão feliz quando ele falou isso, porque toda vez que eu vou na casa dele, ele faz eu entrar pela cozinha. É um bom sinal, estou feliz. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Vocês perceberam? Eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei
E onde é que a gente ceia? É na cozinha. Percebam, Jesus está dizendo exatamente o seguinte: existem duas formas da gente se relacionar com Deus, a gente que é a igreja. Ou a gente se relaciona com Deus como religião, e aí seguindo doutrinas, dogmas, regras, medo, culpa, temos que agradar a Deus, temos que chamar a atenção de Deus. Ou a gente se relaciona com Deus de uma forma íntima. E à medida que a gente vai caminhando com Jesus, e Ele vai fazendo parte da nossa vida, e Ele está na nossa cozinha, e a gente está com Ele, e a gente está se alimentando dEle, com Ele, é que a gente então passa a ser ou um ambiente de terapia, um ambiente de cura, ou um ambiente de refrigério. A gente conta uma história acerca da nossa vida. E dentre essas histórias que a gente conta sobre a gente, uma história que eu e minha esposa a gente tem contado muito nesses últimos dias tem a ver com essa última música que a gente cantou. E quando tudo parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. Porque quando a gente está em Jesus, a nossa história não termina. Os pontos que parecem ser pontos finais, Jesus transforma em pontos e vírgulas. É uma pausa. É um momento de parar. Mas é um recomeço. Quero dizer isso para você nessa noite. Aquilo que para você estava parecendo o ponto final. Não é. Não acabou ainda. Não acabou. Está só começando. Está só começando. Porque esse ponto final será transformado em ponto e vírgula. E aí nós seremos pessoas em ambiente de cura e de refrigério. Eu quero terminar passando um vídeo. We started taking abandoned babies in early 2007. I really enjoy seeing just kids come from, especially the really, really sick ones, the really premature ones, the ones that are cold, need oxygen, come from a state where I know that within a few hours they could have died, to become a fat, healthy, chubby little baby that's full of life and smiling. Our Watoto Village is a small community that raise a child holistically. One, we provide the basic needs that anybody would receive in a family. But above all, you have a parent. In this case, it's a mother who is widowed, who comes with 2 of her biological children, and we give her 6 other children that she can raise. So it's a total of 8 children and a mother in a home. Besides that home atmosphere, there's a school that children can go to, right from kindergarten into primary, into high school, into vocational. It's about embracing the women who, through no fault of their own, have contracted HIV, have no way of supporting themselves, and are going to die and leave their children orphans unless we do something about it. So we began to empower them with life skills. Like tailoring, so that these ladies can do something with their lives. And today they are able to earn an income and look after their children. I think it would be great if we got help, not just churches, but from organizations that care about people. And if you're like that, I want to say thank you.